Bom, boa noite, professoras, boa noite, professores. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos iniciando a nossa série de conferências online. Hoje à tarde nós discutimos com os professores dos terceiros e quinto anos sobre leitura de poesia na sala de aula. Foi uma experiência maravilhosa. E hoje à noite nós teremos mais outra experiência muito satisfatória com a palestra da professora especialista Wanderly Almeida. E o título da comunicação dela é Era uma vez, a importância de ler e contar histórias para crianças. Mas antes de passar a falar para ela, vamos apresentá-la. Eu sei que todo mundo conhece e a gente até sabe que Vanderly tem, tem algumas fãs, então é muito Verdade. importante, ela é tietada, então é muito importante a gente apresentar a nossa palestrante, a nossa professora Vanderly Almeida. Então, Vanderly possui graduação em Letras Espanhol pela Universidade Estadual da Paraíba e em Pedagogia na Universidade Intervale. É pós-graduada em Atendimento Educacional Especializado pela Universidade Cândido Mendes e é psicopedagoga institucional pela Faculdade Integrada de Patos. Atualmente, é orientadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Sertânia e coordenadora municipal do programa Criança Alfabetizada. Então, é com essa apresentação que eu quero direcionar a fala agora à nossa palestrante de hoje. Seja bem-vinda, Vanderly. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada, amigo Marivaldo. Boa noite, minha gente. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje nesse momento tão especial, né, para todos nós. Eu sempre digo que é um momento de conversa, é um momento de troca de experiências que nós vamos ter, né? Até porque falar de histórias é presente em nossa vida desde a nossa infância, né? A gente tem uma bagagem imensa e rica sobre o que é contações de histórias em nossa vida. Então, quero agradecer desde já a presença de todos vocês e parabenizar, eu quero logo dar os parabéns, viu? A todas as escolas que realizaram hoje o projeto Deixa que eu conto, né? E a gente não poderia iniciar hoje a nossa palestra, né? Dando a abertura do mês de agosto, mês da infância, com o Deixa que eu conto. Foram trabalhos maravilhosos que a gente viu. E assim, a gente não seria, né, o contrário, porque nós sabemos dos professores que nós temos em rede. Então, assim, estão todos de parabéns, foram trabalhos lindos, belíssimos, né? Assim, que me encantaram demais, né? E ver minhas colegas fazendo esse trabalho, para mim é muito emocionante, né? Como está sendo emocionante hoje aqui falar para vocês. Então, assim, é que a gente possa tirar o máximo de proveito possível desse momento, né? Eu vou falar para vocês, mas eu também quero escutar um pouquinho de vocês, das experiências, né? A gente vai disponibilizar, como o Marivaldo falou, 10 minutinhos para que a gente possa falar um pouquinho, consolidar, na verdade, o trabalho de hoje. Então, era uma vez a importância de ler e contar história para crianças. E nós não poderíamos deixar, né, de fazer a abertura desse momento com uma contação de história, né? E eu trouxe para vocês um recurso bem simples, né, só para fazer uma demonstração de uma pequena contação de história, que é a contação da história Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque de Holanda. Era Chapeuzinho amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo, essa Chapeuzinho. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Ouvia histórias, estremecia. Não brincava de mais nada, nem de amarelinha.
tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. E não tomava sol porque tinha medo da sombra. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, sem dormir, com medo de pesadelo. Era Chapeuzinho amarelo, amarelada de medo. E o medo mais medonho de todos era o medo que ela tinha de um tal de um lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheia de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver o tal lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do medo, do medo, do medo de um dia encontrar o lobo. E Chapeuzinho amarelada, de tanto pensar no lobo, sonhar com o lobo, esperar o lobo. Não é que um dia ela topou com esse tal desse lobo? E o lobo era assim, carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente bocão de lobo. Era tão grande que podia comer duas avós, um caçador, rei, princesas, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho amarelo foi perdendo o medo. E o medo daquele lobo foi ficando sem medo, o medo foi embora daquele lobo. Depois que acabou o medo, o lobo ficou tão chateado de ver aquela menina olhando para ele, para a cara dele, só que sem medo. Ah, ele ficou mesmo foi envergonhado, triste, mudo, branco, azedo. Porque lobo tirado medo é um arremedo de lobo. O lobo ficou tão chateado que gritou bem alto: Eu sou o lobo! E Chapeuzinho amarelo, nada. E ele ficou mais furioso e gritou mais alto ainda: Eu sou o lobo! E Chapeuzinho nada. E ele gritou o seu nome mais de 25 vezes para ver se o medo dela ia voltando. Para a menininha saber que quem estava falando era lobo, lobo, lobo. Para! Gritou o Chapeuzinho. E o lobo parado, assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais lobo. Era um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo de ser comido, com vela e tudo inteirinho. Mas Chapeuzinho não comeu o bolo de lobo, porque sempre preferiu bolo de chocolate. Agora, Chapeuzinho não tem mais medo. Não tem mais medo de chuva, medo de carrapato. Cai, levanta, sobe em árvore, come fruta,
Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. Essa foi a história da Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque de Holanda. Pode passar, viu, Marivaldo? E aí, gente, eu quis só fazer uma demonstração, né, da contação de histórias que a gente faz, que é um recurso muito utilizado em nossas salas de aula, né, e que tem que estar presente todos os dias mesmo, nas nossas salas, né. As contações de história, elas prendem a concentração, tanto nossa dos adultos, né, imaginem das crianças, né. E aí eu trago para vocês, para início de conversa, que histórias são como criamos significados para a vida. São como entendemos nosso lugar no mundo. Criamos identidade e definimos valores sociais. Doutora Pamela Ruchet. Pode passar, viu? Então, para hoje, nós tivemos a acolhida de vocês, que foi a contação de história. Em seguida, nós vamos fazer um breve histórico da literatura infantil. Vamos falar um pouquinho sobre essa contação de história no processo de desenvolvimento da aprendizagem. Também trazer um pouquinho da contação de história como estratégia lúdica também para a aprendizagem das nossas crianças. Vamos falar um pouquinho sobre o educador e essas estratégias lúdicas, o desenvolvimento das habilidades de leitura e atividades associadas, que no final também vocês poderão dar a contribuição de vocês. Pode passar, Marivaldo. E aí eu deixo para vocês essa questão norteadora, eu vou pedir para vocês guardarem aí na caixinha de vocês, né, no pensamento de vocês, para que a gente possa socializar no final. Então, qual a importância da contação de histórias para o desenvolvimento da criança dentro do contexto escolar? Nós sabemos que as contações de histórias é uma ferramenta que está presente, é uma estratégia, na verdade, que está presente, né? É uma das estratégias mais antigas, na verdade, que está presente, né? Vem desde geração em geração as contações de história, né? E já é utilizada pelo homem há muito, muito tempo, porque quando a gente vai fazer essa viagem, né, por esse percurso da nossa literatura, a gente vai perceber desde quando o homem utiliza esse recurso e quais finalidades foram usadas, né? Então, assim, por meio da escuta da história, nós podemos possibilitar às nossas crianças o desenvolvimento dos seus aspectos físicos, né, cognitivo, contribuindo também, assim, para a sua aprendizagem, estimulando a imaginação, as emoções, a criatividade, né? Enfim, contribuindo para o seu desenvolvimento. Pode passar, Marivaldo. E aqui vai começar a nossa viagem, né? Eu digo que é a nossa viagem por esse contexto histórico da literatura infantil. Primeiro que eu me apaixono pela palavra literatura, né? Porque vem do latim literis, que significa letras, né? Então aí eu já me apaixono, né? Já é um cenário belíssimo. Essa literatura, essa palavra, né? Esse significado dessa palavra. E conforme a essa etimologia, é a arte de ler e escrever. Pode passar, viu? Então, literatura infantil, ela tem seu início no século XVII, né, com o surgimento dos contos de fadas, através do escritor francês Charles Perrault. Então, ele retratava a sociedade de sua época dentro dessas histórias, certo? E ele foi muito influenciado pelo folclore, né? Porque ele trazia nas suas histórias esses contos populares, essas tradições populares da época. Então, ele foi o primeiro a dar esse aperfeiçoamento a esse tipo de literatura, que era, na época, trabalhado muito com o folclore, né? Que era o principal elemento dessa época, era o folclore, né? Que tinha um grande marco naquele tempo para a literatura infantil. Então, dentro das suas obras, destacam-se Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, O Gato de Botas, Cinderela e O Pequeno Polegar. Né? Histórias que hoje estão presentes, muito presentes na vida das nossas crianças e que foram presentes também em nossas vidas e que nos trouxeram muito aprendizado. Pode passar, Marivaldo. Em seguida, nós temos... Oi, Van, oi, estou escutando. licença, só para dar um aviso.
Por Sim. favor, quem está com o áudio ligado, desliga, por favor, porque está dando uma interferência e tem alguns participantes aqui que não estão conseguindo ouvir. Então, fiquem atentos no áudio e se vocês perceberem que o áudio está ligado, desativa, tá bom? Obrigado. Vou passar o slide lá. Pronto, obrigada. E aí, nós temos o contemporâneo de Perrault, que foi o francês François Fenelon. Já Fenelon, ele traz em suas histórias, ele trazia em suas histórias mais a questão do caráter pedagógico, né? E aí, ele foi quase que um professor, né, do príncipe duque de Borgonha, porque ele dedicou-se a trabalhar e corrigir o comportamento do príncipe, né? É, por meio das fábulas, vejam que lá o primeiro utilizou muito, né, a questão folclórica. E aqui ele utilizava as fábulas que ele mesmo escrevia, né? E esses textos eles transmitiam os valores de caráter educacional. Então, como ele tinha esse objetivo de educar, né, e corrigir o comportamento do príncipe, então ele escrevia fábulas que nessas fábulas transmitiam esses valores de caráter educacional, né? E tinha também essa percepção lúdica da leitura, que era considerado tão importante para o desenvolvimento da criança. Pode passar, Marivaldo. E no século XIX, né, nós vamos ter um bem conhecido nosso, Henri Christian Andersen, que era um autor dinamarquês, né, conhecido por demonstrar a ideia de que todos os homens deveriam ter direitos iguais. Então, vejo que ele já escrevia contos baseados em tradição popular, né? Por quê? Porque ele trabalhava confrontos entre os poderosos, desprotegidos, né, fortes, fracos, aqueles que eram exploradores e aqueles que eram explorados, né? Então, assim, depois ele desenvolveu histórias no mundo das fadas, e também ele trazia muito em suas histórias elementos da natureza. Então, em suas obras, nós temos o Patinho Feio, né, que retrata também quando a gente quer trabalhar muito sobre o bullying, e que tem muito a ver também com essa questão de direitos iguais, o Patinho Feio. Nós temos também o Soldadinho de Chumbo, a Pequena Sereia, a Roupa Nova do Rei, a Pequena Vendedora de Fósforos, a Rainha e a Neve. Então, cada um desses contos, dessas fábulas que foram escritas e que hoje são repassadas para nós, ela traz um ensinamento, né, das emoções e também dos sentimentos. Pode passar, Marivaldo. Então, assim, quando a gente começa a estudar literatura, né, de fato a gente se envolve e a gente se apaixona realmente. E a gente vê que tudo que a gente faz hoje não é novo, apenas tem uma roupagem nova que a gente vem trazendo, né? Mas que já vem perpetuando de longas datas, de gerações. E aí, no século XIX também, né? Nós somos apaixonados e são aí dois muito conhecidos nossos também, que são os irmãos Grimm, né? Como a gente costuma chamar, que é Luiz Jacobi e Guilherme Carlos. E aí eles dois, eles trazem um novo estilo dentro das suas histórias, porque eles abordam mais a questão do romantismo, né? E aí surgiu essa literatura capaz de encantar o público infantil através também de lendas e do folclore, como ele utilizava muito dentro do romantismo. E ele utilizou muito também personagens populares, né, para retratar suas histórias, como a Gata Borralheira, Branca de Neve, João e Maria. Né? Ele trazia mais assim, uma questão mais real, né, para comparar. Né? Ele fazia essas histórias, esses contos, mas sempre também comparando com a realidade. Pode passar, se você quiser passar logo os dois, fique à vontade. E aí, já no final do século XIX para começo do século XX, nós temos o aparecimento da literatura infantil. Né? É quando começa mesmo essa literatura nacional. E aí, né, quando a gente está iniciando mesmo essa literatura, e ela foi utilizada mais no campo escolar, com o objetivo de estudar os conteúdos de língua portuguesa. Né? Nessa época, é uma época que tem mais a valorização do saber. Né? Aparecem as primeiras manifestações de reforma pedagógica e literária. E aí, nós não poderíamos jamais deixar de falar de literatura, né? Seja ela
brasileira, nacional e internacional, sem trazer o nosso querido Monteiro Lobato, né? A gente tem que falar de Monteiro Lobato quando se fala em literatura. E aí, é uma das obras que se tornou um marco da literatura infantil nacional, né? Foi A Menina do Nariz Arrebitado, de José Bento Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato, ele foi um divisor de águas, podemos dizer assim, dentro da literatura infantil brasileira, né? Se destacando como sua maior obra, A Menina do Nariz Arrebitado, né? Os estudiosos, os pesquisadores nos dizem que essa foi uma das maiores obras dele, porque também retratava a realidade comum e familiar da criança nas histórias dos livros. E aí ele vai romper todo um padrão culto também. Ele vai trazer nessa obra e nas demais obras dele também, muito presente a oralidade, tanto dos personagens quanto do narrador. E aí ele incorporou também temas do folclore brasileiro, né? Não só brasileiro, mas sempre do folclore. Por quê? Nós temos muito presente uma figura, né, que a gente não esquece, que é a Cuca, do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E quando se fala em Cuca, nos vem à mente logo Monteiro, Lobato e os seus escritos, né? Digamos assim. Então, concluindo essa primeira parte, pode passar, Marivaldo, Monteiro Lobato ele já acreditava na capacidade dos nossos pequenos leitores. Por quê? Porque através da leitura, através da contação, através da escuta de histórias, eles teriam a capacidade de adquirir uma consciência crítica baseada na simplicidade das palavras que eram compreendidas pelas crianças. Então, na medida que as crianças estavam escutando, elas iam ampliando, né, essa consciência crítica e também era uma forma de colaborar, né, para a ampliação do seu vocabulário. Pode passar, Marivaldo. E aí, a gente traz o livro infantil como um recurso importantíssimo para o desenvolvimento dessas capacidades e dessas habilidades. Habilidades essas tanto de ordem cognitiva como socioafetiva, porque aí vai entrar a coordenação motora, a criatividade, a percepção visual, as noções de cores, de espaço, né? A articulação de conhecimento, as aprendizagens de diferentes linguagens que a gente não pode deixar de esquecer, e tudo isso consistindo nos principais objetivos da educação infantil e na transição da educação infantil para os anos iniciais e também dos anos iniciais para as demais séries do Fundamental 1. E jamais a gente pode deixar de lado, a gente tem que levar em consideração essa transição. O nosso aluno, que é da educação infantil e que precisa dessa ludicidade, que precisa dessa contação de história, é o mesmo aluno que está no primeiro ano, é o mesmo aluno que está no segundo ano, no terceiro, e no quarto e no quinto, que está passando por essa transição, que não deixou de ser criança e que ainda necessita das brincadeiras, interações, da ludicidade, da contação, do ouvir história, né? Pode passar, Marivaldo. E aí também a gente não poderia deixar, né, de falar, como estamos falando aqui, de crianças, de escola, de ambiente, a gente também não poderia passear um pouquinho pelo currículo e falar um pouquinho sobre essa concepção de criança que o currículo de Pernambuco nos traz, né? Que nos traz esse sujeito histórico de direitos, né, que se desenvolve nas interações e nas brincadeiras, dentro de suas rotinas cotidianas, que são disponibilizadas a elas, e elas vão desenvolver essas habilidades dentro de suas interações junto com seus pares, crianças, adultos, crianças, dentro das nossas instituições. Então, a gente precisa conhecer, né, esse universo das nossas crianças, fazer parte do universo das crianças, né? Não vou deixar aqui de fazer referência ao que eu vi hoje, né, dentro das escolas, que nós somos acostumados a ver. E hoje, mais ainda, vocês dando um belíssimo espetáculo dentro das escolas, um belíssimo show, porque vocês passaram a ser crianças e a gente viu a interação, o movimento que essas crianças estavam dando, né, dando esse feedback para vocês. E mais do que isso, e eu tenho certeza que para chegar onde vocês chegaram, né, foi preciso desenvolver essa escuta sensível das crianças, né? Eu sei que principalmente na educação infantil isso está mais presente,
mais as contações de história. Mas a gente precisa desenvolver essa escuta sensível da nossa criança. Eu preciso escutar a minha criança. Não só ouvir, mas escutar, sentir a minha criança, desde a educação infantil até os anos iniciais, né? E compreender que essa minha criança, ela tem potencial e que ela é capaz, respeitando cada tempo de cada criança dessa, né? Esse potencial, os seus saberes e a melhor forma de aprender. Até porque nossas crianças, elas já trazem uma bagagem muito grande quando elas vêm de casa, né? Elas vão apenas se moldando e a gente vai trabalhando e a gente vai pegando o que elas já sabem e aperfeiçoando, né? A gente vai pegando esses conhecimentos prévios, esse conhecimento de mundo e aperfeiçoando. E aí a gente precisa promover esse planejamento real, né? Prazeroso e significativo, trazendo realmente aquele planejamento que eu tenho para oferecer às minhas crianças mesmo real. Eu vou trabalhar com o real da minha criança, né? Promovendo sendo um planejamento prazeroso e significativo para elas, né? Então, lembrando que as nossas crianças, elas precisam estar no centro dessas ações planejadas. Hoje, eu planejo pensando na minha criança e não nas minhas como é que eu posso dizer? Nos meus anseios, não, nos anseios das nossas crianças. E tudo isso promovido através das atividades que despertem a curiosidade das crianças através das interações e brincadeiras, né? Pode passar, Marivaldo. Eu acho que ainda tem um aí falando sobre rotina, né? A rotina também ela é muito importante, a gente não pode deixar de trabalhar todos os dias a nossa rotina. Por quê? Porque ela vai potencializar as ações organizadas e flexibilizadas, né? É uma necessidade de aprendizagem que as nossas crianças têm, né? A gente precisa também desenvolver atividades que despertem essas autonomias, né? Através das interações e brincadeiras, respeitando os tempos e espaços e promovendo também, dentro da sala de aula, esses tempos e espaços também. E aí, quando a gente fala nessa rotina organizada e flexibilizada, a gente está falando também desse planejamento que a gente tem. E que, no momento que a gente planeja, dependendo da curiosidade que surgiu e da indagação que surgiu de um determinado ponto naquele dia, dentro das nossas salas de aula, a gente pode planejar, né, um projeto, a gente pode modificar a nossa aula daquele dia através de uma curiosidade que apareceu num determinado momento da nossa aula também. É por isso que ele é flexível, né, o nosso planejamento e a nossa rotina também. Pronto, pode passar, Maripol. E aí, outro ponto também que jamais poderíamos deixar de falar e que também está presente no currículo de Pernambuco e que nós temos que falar aqui, que a gente precisa também ter um olhar atento e voltado, né, são para as diversidades presentes no nosso espaço escolar. Pode ir passando. Se você quiser passar logo todos. E aí, dentro dessas diversidades, a gente traz os nossos projetos de inclusão dos alunos portadores de deficiência. Então, a gente tem que ter um olhar, né, atento para essas nossas crianças também que precisam dessas necessidades. Né? Quando eu planejo para uma sala toda, mas eu preciso pensar nesse meu aluno que tem essa determinada limitação dentro da minha sala, mas que ele não vai deixar de aprender, ele não vai deixar de fazer, ele vai sim, né? E a gente precisa potencializar esses seus saberes, a gente precisa incentivá-los. Jamais a gente pode deixar de lado quando a gente fala em concepção de criança, quando a gente fala de currículo, quando a gente fala de planejamento e de rotina. Então, a gente precisa olhar com respeito essas características individuais, né? Fazendo e promovendo um trabalho com essa infância que busque essa inserção desses alunos dentro da sociedade, né? Desenvolvendo trabalhos muitas vezes diferenciados, de acordo com as suas competências intelectuais e afetivas também. Então, a literatura, de certa forma, ela teve que se adaptar, né, a essas mudanças, a essas metamorfoses, na busca de diálogos mais amplos. Vejo que hoje a gente já tem livros que já vêm lá, né, em braille, né, em libras. Então, tudo isso, a literatura também precisou se adaptar para trazer para esse aluno também a melhor forma de aprendizado. Pode passar. Vou tomar só uma aguinha aqui. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre contações de história dentro do processo de desenvolvimento da aprendizagem.
Já é certo, né, minha gente, que a literatura e esse hábito de leitura, eles vão contribuir muito para o desenvolvimento das nossas crianças desde a primeira infância até as suas séries atuais. Né? A gente tem início dessa literatura, desse hábito de leitura, desde a primeira infância. Ah, mas meu aluno, ele não sabe ler e eu eu necessito, a minha criança, ela necessita e eu preciso disponibilizar esses livros para que ela pegue, para que ela manuseie, para que ela observe, mesmo que seja de cabeça para baixo, mas que ela observe as imagens. A primeira leitura dela é a leitura de imagens. E eu preciso disponibilizar isso para as minhas crianças, esse contato com os livros, né? A gente sabe que o primeiro sentido das nossas crianças é o ouvir, né? Então, a gente precisa ser o modelo dessas nossas crianças. Eu preciso ler para as minhas crianças. Quanto mais eu leio, mais a minha criança ela vai se inspirar em mim e ela vai gostar da minha leitura, ela vai gostar de ler, ela vai ler muito e muito mais através desses exemplos que nós, professores, damos para elas em sala de aula. Então, o ouvir é o primeiro sentido que é desenvolvido nas nossas crianças, né? A gente sabe que desde a barriga da mãe, ela já se comunica com esse ouvir da fala, ela já reconhece a fala. Eu estava vendo esses dias um vídeo e achei bem interessante, de um bebê recém-nascido. Ele estava chorando muito, chorando, 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 e o pai começou a conversar com ele. Quando o pai começou a conversar com ele, ele começou a se acalmar e ele foi tentando abrir os olhos. Foi muito interessante, porque ele reconheceu a voz do pai. E provavelmente era um pai que já conversava com ele desde a barriga, né, da mãe. Então, assim, achei bem interessante. Então, ele escuta, né? A criança ela vai escutando os sons presentes ao seu redor, e aí ele vai analisando cada som desse e transmitindo esses sentimentos e essa emoção. E tudo isso vai impactar, sim, na sua formação pessoal e principalmente profissional. Ler vai ser sinônimo de despertar diferentes habilidades. Promovendo o quê? Como a gente já falou antes, a gente vai repetir agora. Promovendo esse desenvolvimento dessas capacidades cognitivas superiores, fundamentais para a aprendizagem. A atenção voluntária, a percepção, a memória, a abstração, né? Além de ampliar o repertório imaginético das nossas crianças e também o exercício da imaginação e da criatividade delas, né? A criança, quando pega um livro, quando ela começa a ver as imagens que a gente pede para ela descrever aquela imagem, né? Quando ela chega contando a história na hora da novidade, embora às vezes a gente sabe que nem muitas vezes aconteceu daquela forma que ela contou, mas ela faz tem crianças que fazem uma viagem, um passeio tão longo, que viajou para fora do Brasil, né? Como já aconteceu, eu já escutei depoimentos em supervisões, né, da criança que diz que viajou para fora do Brasil e diz até onde foi, né? Então, assim, provavelmente ela escuta muitas histórias, né? Ela está ali escutando histórias e ela vai assimilando uma coisa com a outra, ela vai interligando uma coisa com a outra, daqui a pouco ela está contando uma história realmente, né? E pode passar, viu, Marivaldo? E aí ela vai também, né, dentro dessas habilidades, Marivaldo, pronto, aprimorando, né, as suas expressões. Também a linguagem e a ampliação do repertório linguístico, como a gente falou. Quanto mais a nossa criança ela está em contato com a leitura, com o ler, com o ouvir leitura, ela vai ampliar o seu vocabulário, né? E aí a possibilidade também do nosso aluno acessar novos mundos, novas culturas, novas paisagens, né? Além de estar avaliando e compreendendo realmente esta realidade. E aí eu trago para vocês uma fala de Cardoso, de 2016, na página 8, né? Que a história ela permite o contato das crianças com o uso real da escrita, levando-as a conhecerem novas palavras, a discutirem valores como amor, família, moral e trabalho, até porque isso está muito presente nesses sentimentos lá nos nossos contos de fadas, né, que a gente traz muito para as nossas crianças, né? Aqui não nos cabe aprofundar, a gente já deu uma formação, né, Marivaldo, uma palestra sobre isso, sobre o significado desses contos de fada, o que cada conto de fada desse trazia, né? Inclusive foi o ano passado também, né, nesse mês de agosto, o mês da infância,
A gente deu também uma palestra falando sobre esses contos de fadas, sobre o que a psiquiatria, né, a psicologia trazia sobre esses sentimentos e que eram tão importantes a gente debater isso com as nossas crianças, né? E aí elas começam a usarem a imaginação, desenvolvendo a oralidade, né? Porque quando a gente pede para a criança fazer o reconto da história, está trabalhando a oralidade, está trabalhando a criatividade, porque às vezes elas contam até coisas que nem tem no livro, mas elas escutaram isso muito para as crianças pequenas. As de primeiro e segundo ano, elas já vão ter mais um contexto organizado, né? E aí vem o pensamento crítico, elas começam a indagar e começam a perguntar, e por que foi que houve isso, por que foi que houve aquilo. Os meninos maiores, as crianças maiores, primeiro e segundo ano, elas já podem até dar um final diferente para essas histórias, né? Ela já vai desenvolver um pensamento crítico que poderia ser dessa forma, mas não é, e aí poderia ser de tal forma, né? Auxiliando também na construção da identidade do educando, porque dependendo da história, dos sentimentos e dos valores também, a gente está discutindo em sala de aula esses valores, e isso vai interferir também nessa identidade, seja ela pessoal ou cultural, e além de melhorar os seus relacionamentos afetivos interpessoais. E aí vai proporcionar uma maneira nova de aprender também a viver e a conviver, né? Ampliando a visão de mundo das nossas crianças. Vai ter também um novo olhar, né, em relação ao outro, né? A gente, através dessas contações de história, eles passam a ver os colegas de formas diferentes também, né? Muitas vezes tornando-se até mais sensível, uns com os outros, e desenvolvendo também esse senso de empatia, né? Tão necessário para o desenvolvimento das nossas crianças. Pode passar, viu, Marivaldo? E aí, quando nós narramos histórias, né? Quando nós contamos histórias, narramos essas histórias, né? Pode passar. É importante que a gente crie um ambiente dinâmico. A gente também não pode deixar de falar de histórias e não dar algumas dicas e não dizer o que é necessário também para que a gente possa desenvolver. Vocês vejam que aqui eu tive 2 recursos lúdicos, né? Bem simples, desenvolvidos, né? Aqui é o papel guache, que é mais durinho, mas vocês podem estar fazendo com outro tipo de papel. Aqui eu utilizei só o rostinho, né, de EVA, e aqui por trás, eu vou revelar, viu, meu segredo. Aqui por trás eu coloquei uma caixinha de suquinho, para ficar mais durinho. Então, assim, vejo que é um recurso bem simples, pouco, mas que a gente pode fazer a contação da história para eles, que vai prender a atenção deles, né? E aí aqui eu posso trabalhar, eu tenho um recurso riquíssimo para trabalhar várias coisas com eles, né? Que vocês, eu sei que vocês aí na cabeça de vocês já está viajando um monte de coisas que vocês podem estar trabalhando com as crianças de vocês, com essa contação de história da Chapeuzinho Amarelo, que aqui eu fiz uma adaptação, porque ela é maior, né? Mas aqui, como nós tínhamos que otimizar o nosso tempo, então eu fui pegando algumas partes que achei mais interessante, né? Então, do mesmo jeito, o lobo. Então, aqui a gente vai criar um ambiente agradável, um ambiente dinâmico. A gente precisa e necessita envolver todos, né? E que essa história alcance realmente o objetivo do nosso ouvinte. Então, como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas e muitas histórias. Então, nós, professores, precisamos ler mais e mais para as nossas crianças, né? Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor. E ser um leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descobertas e compreensão de mundo. Abramovich, 1997. Então, a criança ela consegue entender, sim, as informações com mais facilidade quando ela compreende o que ela está escutando. Pode passar, Vitaldo. E aí, continuando aqui, né, porque eu trouxe algumas referências também para vocês, né, que nos trazem esses autores, né, foi uma pesquisa intensa, né, que eu fiz para poder falar um pouquinho, não é nem o que eu gostaria de falar, porque eu teria muita coisa ainda para falar para vocês, mas Miguel, ele diz que, na maioria dos casos, a escola acaba sendo a única fonte de contato da criança com o livro.
E sendo assim, é necessário estabelecer-se um compromisso maior com a qualidade, o aproveitamento da leitura como fonte de prazer, né? Eu diria que não só a escola, mas nós professores, né? Nós professores somos a única fonte de contato que essa criança tem, esse refúgio que muitas das nossas crianças precisam e necessitam, né? Muitas vezes elas esperam da gente, né? Essa leitura dinâmica, lúdica, ela espera da gente esse abraço para salvar, né? Ela espera da gente essa escuta atenta para poder salvá-la. É isso que ela está precisando. É aquele grito de socorro e ela espera da gente, ela espera da escola, não só que nós sejamos essa fonte de contato dela com o livro, mas que seja também essa fonte de contato, né, de refúgio, que muitas vezes elas precisam e estão dentro das nossas escolas, né? E aí a escola e nós, professores, nós contribuímos muito, muito para esse desenvolvimento, né? Nós somos a primeira chave, a primeira porta de entrada para essas nossas crianças, né? E aí a gente começa a estimular esta prática desde a educação infantil, né? Despertando desde cedo esse hábito de leitura. Então, escola e professor somos modelos. É por isso que eu digo, a contação de história, a leitura, ela não pode ficar de fora. Todos os dias nós temos que ler para as nossas crianças, para que elas possam começar a ter o gosto da leitura e também se inspirar em nós, né? Porque nós somos essa inspiração para as nossas crianças. Então, a gente precisa ler e muito. Quanto mais ela observa a gente lendo, mais ela quer ler. Ela quer falar igual a gente fala, ela quer ler igual a gente lê, né? Por isso que a gente precisa proporcionar isso. Acontece muito, e vocês têm relato muito disso, né? Desse espelhamento que nós somos. Quando as crianças chegam em casa, e reproduzem a forma como a gente fala na escola, né? E as mães chegam para a gente e falam esses relatos, né? A influência da gente é tão forte que muitas vezes a gente ensina a atividade de uma forma, quando a criança chega em casa, que a mãe vai ensinar de outra forma que ela aprendeu, ela diz, não, essa forma está errada, a certa é a que a minha professora ensinou, né? Às vezes tem duas formas de a gente ensinar uma determinada algo em matemática. E aí a gente ensina de uma forma e a mãe tem outra de ensinar em casa, mas ela não quer. Então, assim, para vocês verem como é forte, eu diria forte, né, esse espelhamento nosso para as nossas crianças. Então, nós precisamos ler cada vez mais para as nossas crianças, contar a história cada vez mais para as nossas crianças, né? Eu vi hoje, gente, eu fiquei encantada, eu fiquei emocionada com a interação que eu vi das crianças, dos vídeos que nós recebemos, da interação das crianças com as professoras que estavam contando as histórias, né? E aí, a contação de história, PENAC, vem nos dizer que é importantíssimo recurso de formação de leitor e pode ser considerado uma importante ferramenta na prática docente, pois, além de enriquecer a aula, e a gente sabe que enriquece, ela vai contribuir para o desenvolvimento pelo gosto da leitura, pois as nossas crianças elas vão se apropriar dessas novas palavras, elas vão querer descobrir que palavra é aquela, o que significa aquela palavra, né? Ela vai ampliar o seu vocabulário, vai estimular as nossas crianças a indagarem, a fazer perguntas, a expor ideias, as suas opiniões, a argumentar. O momento da contação de história é um momento riquíssimo, né? É uma ferramenta importante que vai proporcionar às nossas crianças ser eles, é o momento deles. Nesse momento, eu posso me expressar, eu posso perguntar, eu posso argumentar. Não que nos outros momentos não possa, deve, mas esse momento da história é um momento mais livre das nossas crianças, né? Vai permitir, eu digo que é o momento, a contação da história é realmente o momento e vai permitir às nossas crianças dar voz e vez a elas, né? Pode passar, Marivaldo. E aí, nós temos a contação de histórias como essa estratégia lúdica para aprendizado, né? E aí, Lucchesi nos diz que nós precisamos oportunizar esses momentos para as crianças poderem se expressar e opinar, né? E aí, essa atividade que proporciona momentos de plenitude e liberdade. E aí, os professores, nós professores, podemos incluir, devemos incluir em nossos planejamentos essas histórias interativas, né? Com enredos dinâmicos, uso de imagens, de sons,
né, que possa assim chamar a atenção desses nossos alunos. Contar a história com uso de vídeos, utilizar personagens no ambiente dos videogames. E aí eu trago para vocês esse mundo tecnológico que as nossas crianças vivem dentro dessa fala de Luquezzi, né, que as nossas crianças vivem cercadas, né? Hoje em dia a gente sabe que uma criança, ela passa muito mais tempo no celular, né? Ela passa muito tempo jogando videogame, em um tablet, em um computador. Então, que a gente possa também aproveitar e pegar esse cenário e reaproveitá-los para esse envolvimento do aluno em um ambiente que ele já domina, né? Que a gente possa utilizar esses recursos para que a gente também possa proporcionar algumas atividades de casa para eles, né? Eu lembro que em uma supervisão eu fui em uma determinada sala e aí a professora tinha passado, né, uma atividade de pesquisa justamente na internet, eram alunos de terceiro ano. E assim, os alunos fizeram, né, a pesquisa, ela estava trabalhando o gênero verbete e curiosidade, e eles fizeram a pesquisa na internet, eles trouxeram, muitos trouxeram na oralidade e outros trouxeram por escrito. Então, a professora aproveitou, né, aquele momento que eles tinham ali, mais tempo que eles tinham naquele ambiente tecnológico, e aproveitou para se fazer a pesquisa, né? Assim como a gente também pode pegar esses recursos, né, para que a criança possa escutar a leitura e depois devolver com as atividades. Pode passar, Marivaldo. E aí o contador, ele pode trazer uma interpretação também daquela história em conjunto para assim despertar a interação, para que as crianças elas se identifiquem, gerando por meio disso uma afetividade do aluno com a narrativa. Quando a gente coloca para as nossas crianças fazer o reconto da história, né? É essa a afetividade do aluno com essa narrativa que nós estamos proporcionando. Para ele dar um final à história, né? Para ele interpretar aquela imagem do que ele viu, ele vai contar, tanto oral como escrito, né? Aquilo que ele está interpretando. E então a gente está despertando essa interação das nossas crianças com a literatura, com os livros e com as histórias. Então, para os alunos, Souza Bernardino vem nos dizendo que aqueles alunos que ainda não passaram pela alfabetização, o ouvir é a única forma de se aproximar da literatura. Então, por isso que é tão importante esse ouvir, né? Oportunizar esses espaços para que a gente possa escutar as nossas crianças e oportunizar também esses espaços para que a gente possa contar essas histórias para as nossas crianças, né? Então, eu estou ouvindo a minha criança, a necessidade dele, mas ao mesmo tempo eu também estou contando a história para ele se aproximar dessa literatura, principalmente as nossas crianças que ainda não estão alfabetizadas. Então, a imaginação é a própria leitura. Quando a gente vai contando a história, ele vai imaginando. E para ele já é a própria leitura. Para isso, a estruturação de narração ela deve ser adaptada para cada idade. A gente sabe que para cada idade existe uma contação de história específica. A gente sabe que para as crianças menores, histórias como histórias de brinquedos, de natureza, elas assim são mais, as crianças se interessam mais, digamos assim, né? E aí sucessivamente para cada idade, né? Pode passar, Marivaldo. E aí também eu digo a vocês que nós não poderíamos falar de contação de história, literatura infantil, sem a gente fazer aqui um breve lembrete de quem são esses leitores da nossa literatura infantil. E aí a gente precisa falar um pouquinho sobre os alunos pré-leitores, leitores iniciantes e os leitores fluentes, que a gente vem falando demais, que a gente já fez outros trabalhos voltados para isso, que a gente não vai se entender aqui, mas que a gente precisa saber quem é esse nosso leitor da literatura infantil. Então, tem o leitor, né, o pré-leitor, que hoje ele já é dividido em 6 níveis, né, que não vai caber eu falar aqui agora, mas nessa primeira fase de construção do leitor, são indicados livros de imagens, para que ele possa se familiarizar mais, né, sem esse texto verbal, para que ele possa, por meio do reconhecimento da sequência de cenas, ele tomar contato com alguns elementos estruturais da narrativa, como os espaços, os personagens, o tempo. E aí é o momento de desenvolvimento mesmo da linguagem oral, né, o trabalho intensivo dessa linguagem oral. É a relação que nós vamos trabalhar entre imagens e palavras. Ao mesmo tempo que eu estou proporcionando a imagem, mas eu estou fazendo a relação com as palavras também, escrita, né? Eu estou proporcionando também a fala, a alfabetização, o letramento, que eu estou pegando a imagem, mas eu não estou deixando de alfabetizar, né? Através daquela imagem.
E aí eu posso fazer um trabalho excessivo com fantoches, com música, né? E assim vai da criatividade do professor. E aí nós temos o leitor iniciante. Pode passar, Marivaldo. Que ele começa já, né, a tomar esse contato com a expressão da escrita da linguagem verbal. E aí é onde entra mais forte mesmo essa questão do letramento. É um universo, né? Eu costumo dizer assim, um universo descortina, né? É quando a gente começa mesmo a puxar a cortina, né? Por meio das produções, dos reconhecimentos das palavras escritas, que vai ganhando mais espaço sobre essa imagem, né? Eu agora vou trabalhar a imagem, eu vou trabalhar mais além da imagem. Eu vou trabalhar a palavra, vou trabalhar a frase, eu vou trabalhar a produção, eu vou trabalhar o reconhecimento dessa palavra, porque ela não vai vir só e somente só a imagem. Ela vai vir a imagem e ela vai vir a escrita, né? Só que essa última, né, ela vai predominar mais, ou seja, a escrita, né, que é a fase de socialização, de racionalização dessa realidade. Pode passar, Marivaldo, né? Eu vou já não só decodificar, né? Mas já vai ganhar um espaço maior dessa decodificação. E aí eu tenho já a leitura silábica, né? Imagina-se os personagens, e eles vão viver nesse mundo imaginário, e aí eles já conseguem identificar essa narrativa com início, meio e fim, né? E aí, por último, nós vamos para o leitor fluente, né? E é aquela fase mesmo que se consolida o domínio dos mecanismos, da arte de ler, além de haver mais capacidade dessa compreensão do universo contido nos livros, nesse momento está se desenvolvendo o pensamento hipotético dedutivo e as atividades de reflexão são importantíssimas para que a gente possa amadurecer o nosso leitor. A gente vai apenas moldando esse nosso leitor em alguns elementos que eles necessitam melhorar, né? E aí vem a questão da pontuação, que a gente precisa trabalhar mais com ele, com esse leitor fluente, né? E aí vem o total domínio da leitura. Pode passar, Marivaldo. E aí é importante que dentro dessas nossas atividades, né, de leitura com as nossas crianças, a gente possa comentar sobre essa história. Eu não vou só e somente só contar a minha história por contar, porque é um momento lúdico, ou porque o sistema está pedindo que eu faça a contação de história, na minha rotina tem que ter a contação de história, não. Eu preciso comentar sobre essa história. Eu preciso comentar essa história que pode ser no meio, pode ser no final, quando a gente fizer a socialização, né, dessa história. Eu preciso explorar a capa do meu livro antes da contação de história. O que é que minhas crianças estão vendo ali nessa capa do livro? Eu preciso fazer a relação da história depois que eu contar se realmente tem tudo a ver com a capa, se era aquilo mesmo que eles falaram, porque eles vão começar a deduzir a capa do livro com a história, que é o que Souza e Bernardino vêm nos dizendo antes, né? E aí eu preciso trabalhar o título, as ilustrações, o autor, né? Eu preciso desenhar, eu preciso trabalhar com as minhas crianças, solicitar a ela que desenhe a parte da história que ela mais gostou, solicitar que ela dê outro fim à história das nossas crianças, né? Ao fim das histórias que nós estamos contando. E aí exige mais os exercícios de construção, são exercícios a partir de imagens, construção mesmo da história, construção de frases, de palavras, tudo isso através da leitura que a gente contou e que a gente trabalhou. Então, aqui já inicia mesmo o processo de alfabetização, de letramento, com a minha contação de história. Né? Quando eu proporciono tudo isso para a minha criança, eu estou trabalhando, né? Os eixos, né? E também a alfabetização e o letramento. E aí eu começo a observar também essa sequência de imagens, de fatos que as minhas crianças também estão trazendo para mim, né? O trabalho com a dramatização da história, e aí vem muito, muito presente o eixo da oralidade. Acrescentar também na história outros personagens, outros elementos, né? Que a gente possa dar a essa história. Desenhar ou construir através de recorte e colagem os elementos presentes na história, ou seja, eu estou ampliando o meu trabalho com a história que eu contei. Por exemplo, a história da Chapeuzinho Amarelo, né? Eu posso fazer tudo isso, eu posso ampliar, eu posso pegar a história, eu posso fazer recorte e colagem, eu estou ampliando a minha história. Então, vocês vejam que não foi só especificamente uma contação de história. E que eu não necessito fazer tudo isso em um dia só.
mas que eu possa, aos poucos, ir trabalhando com as minhas crianças, as minhas contações de história, todos os dias, né? E aí eu posso trabalhar todos os dias essa exploração. É necessário que eu trabalhe essa exploração da capa, do título, da ilustração de um autor, antes de fazer a contação da história. E que depois, nos comentários, que eles possam falar a parte que ele mais gostou, né? Mesmo ali na oralidade, quando eu terminar a minha contação de história, né? A parte que eles mais gostaram, o que ficou faltando, qual era o final que eles poderiam dar para aquela história, né? E aí, no desenvolver das minhas atividades, até no para casa, eu posso mandar alguma coisa que esteja relacionada à minha contação de história daquele dia. Pode passar, Marivaldo. E aí eu venho trazendo aqui para vocês os lembretes, né, do educador e dessas estratégias lúdicas, né, pedagógicas que a gente pode trabalhar também, né? Quando a gente trabalha a literatura infantil em sala de aula, a gente está criando condições para que se formem leitores. E aí são leitores de arte, leitores de mundo e leitores plurais. Então, não tem só o leitor que ele vai ler ali, porque ele necessita ler as palavras, ele precisa compreender, né, para que se possa obter uma nota. Não, eu estou formando leitores para a vida. Eu estou formando os leitores de arte que vão ler artes. Eu estou formando o leitor que vai um dia chegar a um museu, né? Vai visitar um museu e ele vai ter essa compreensão. Eu estou formando o meu leitor que um dia pode ir lá na Casa da Cultura, em Olinda, lá em Recife, né? Naquela casa belíssima da cultura. Né? E eu posso formar o meu leitor de artes, leitor de mundo, que pode ir ali no Vale do Catimbau, né? Fazer uma visita e trazer para mim, né, coisas belíssimas que ele viu ali. Ele vai descrever para mim coisas belíssimas que ele viu, né? Leitores plurais. E aí os leitores, eles constroem, eles vão construindo significados sobre o que eles ouvem e o que eles leem. Pode passar, viu, Marivaldo? E assim eles vão usando seus conhecimentos de mundo, que a gente já falou antes, seus conhecimentos prévios. E é importante a gente também dar margem a esses conhecimentos de mundo que as nossas crianças trazem, dar oportunidade deles falarem também sobre os conhecimentos prévios que ele tem a respeito de determinado assunto, né? E aí a gente vai contribuindo dessa forma com as construções das suas realidades e compreensão, né? E desenvolvendo o gosto pela leitura e enriquecendo as nossas aulas. Pode passar. E, além disso, como eu já falei, eu volto a falar aqui, ele vai ampliar o vocabulário, porque ele vai conhecer mais e mais palavras dentro dessas leituras, das leituras que nós estamos fazendo para eles, né? Eles vão ter palavra que eles vão se sentirem curiosos para saber o que é, e eles vão começar a usar em um determinado momento. Né? E aí a gente vai estar proporcionando também a eles fazerem perguntas, argumentar, expor ideias. Então, tudo isso é uma construção de aprendizagens e uma troca de emoções, né? Das nossas crianças para a gente e da gente também para as nossas crianças, que foi o que foi visto hoje com o Deixa que eu conto. Né? Uma troca de emoções entre o docente e o educando. Pode passar, Marivaldo. A gente já está chegando ao final, né? Aqui o final nós temos o desenvolvimento dessas habilidades de leitura, né? As histórias elas podem ser contadas de uma forma espontânea, né? Quando a gente aprende a história, a gente vai lá contar essa história para as nossas crianças, que foi contado hoje de uma forma espontânea, memorizada e dramatizada, né? A gente pode fazer tudo isso ao mesmo tempo. A gente pode contar a história com fantoches, né? E aí a gente vai fazendo a modificação das falas, a gente pode estar dando vez aos fantoches, a gente pode convidar as nossas crianças para trabalhar com a gente naquele momento da contação dos fantoches, né? A gente pode também estar contando a história através de slides, de filmes, são recursos que nós estamos levando para a nossa sala de aula, né? Não apenas o livro, mas a gente tem inúmeros recursos que a gente pode estar utilizando na nossa sala de aula para esse enriquecimento. E aí os livros sem textos são especialmente apreciados pelas crianças menores, né? A gente aqui está mais voltado para primeiro e segundo ano, mas a gente também está falando muito sobre essas crianças pequenas que necessitam, desde já, ter esse contato com os livros e com essas contações. E aí elas servem de atividades de ordenação da narrativa e de criação dessas histórias orais e escrita, né? E aí a gente pode também, um recurso que a gente pode estar fazendo é chamar um voluntário, né, para ler as imagens e narrar a história em voz alta para os colegas.
assim como a gente faz com o ajudante do dia. A gente também pode escolher o voluntário da leitura e ele pode ler as imagens. Isso vai ajudar até para aquelas crianças que ainda não estão no processo de alfabetização. Elas não vão se sentir excluídas e elas também vão contar as histórias. Aqueles que já sabem ler, a gente vai dosando, né? Hoje o voluntário vai contar a história, né? E a gente pode mandar a história para casa, né? Voltar a fazer os trabalhos com as malas da leitura, também que a gente fazia muito. Mas a gente também pode pegar as imagens e trabalhar com aqueles alunos que ainda não estão alfabetizados. E eles vão contar histórias para a gente com aquela imagem belíssimas, né? E aí a gente pode estar pedindo para eles comentar os detalhes da ilustração. Depois da atividade, a gente pode deixar que todos possam manusear o livro individualmente. Ah, mas o aluno vai rasgar, mas o aluno... Deixa, o livro é para ser manuseado, o livro é para ser olhado, é para ser apreciado, é para ser visto, né? O livro nas mãos da criança, ele precisa ser vivido, né? O livro, ele precisa estar vivo. E para ele estar vivo, ele precisa ser manuseado pelas nossas crianças. Pode passar, Marivaldo. E aí, se puder, a gente também, né, pode estar ampliando essas ilustrações, né, em xerox coloridos. Vai depender muito da escola, vai depender muito de vocês, né, das condições da escola também, né, de ampliar para que eles possam também estar observando melhor essas imagens. E aí é importante também que a gente vá variando essas estratégias, vá variando as atividades, para provocar sempre um interesse renovado, né? Pois todos os dias a gente deve trabalhar com a literatura. Dessa literatura, a gente pode estar promovendo o quê? As rodas de conversa, as leituras de leites, as leituras dos livros infantis, as contações de história. Então, vocês veem que são inúmeras proporções que a gente pode estar trazendo para as nossas crianças. E, por último, também, a gente pode estar trazendo aquelas leituras menores, que tem um jogo de palavras belíssimo, que eles adoram e que eles aprendem muito rápido, que é o trabalho com versos. Além de ser uma forma lúdica e prazerosa de trabalhar com eles, vai promover ainda mais uma percepção intensa dos sons, porque há uma repetição, né, dos sons das palavras. Nós temos as parlendas, além de rimar, e eles adoram o trabalho com rimas, né, até com os nomes dele, vai ficar até mais fácil para esse processo de alfabetização. E aí nós temos as parlendas, nós temos os poemas, os trava-línguas, as quadrinhas, as cantigas, porque no final sempre tem a repetição dos mesmos sons, das mesmas sílabas, né? E vai promovendo essa memorização com mais facilidade. Pode passar, Margarida. E aí eu trago para vocês aqui relembrarem, né, atividades que estão associadas à leitura. E aí, depois que fizermos essa leitura, essa contação de história também, a gente pode estar fazendo a identificação de palavras no texto, né, pedir para eles identificarem determinadas palavras. A gente também pode estar pedindo para que eles façam a escrita de palavras relacionadas a histórias, né? Pode ser os personagens das histórias, pode ser objetos que eles escutaram dentro da história. E aí também é uma forma da gente ver se realmente ele prestou atenção, né? Tem a lista de personagens, a gente já pode estar trabalhando aqui com o gênero lista, né? E ampliando também esse gênero. A gente vai estar trabalhando a descrição do lugar onde acontece a história, né? Pedir para eles como era o lugar onde aconteceu a história. Tudo isso, gente, são atividades que a gente pode estar fazendo, a gente pode estar mandando para casa atividades desse tipo, de acordo com o que eu trabalhei hoje na minha leitura de leite, na minha contação de história. Eu posso pedir também para que eles elaborem frases opinativas com apreciação da história, né? Daí eu já estou usando a imaginação e a criatividade deles. Pode passar, Mário Paulo. Frases que vão resumir o tema da história. Então, já estou trabalhando aqui mais presente o tema da história, né? O nome da história. Eles podem também estar dando outro nome de acordo com o que eles acharam pertinente dentro da contação da história. Frases de propaganda da leitura do livro, isso é muito interessante. Então, os alunos, quando leem o livro, eles podem também estar fazendo frases para que o outro colega dele também se sinta motivado e interessado a ler aquele livro. Uma carta, bilhete ao escritor, isso é bem interessante também, porque eles podem estar escrevendo essa carta, esse bilhete ao escritor. E aí, dentro dessa atividade, eu posso estar dando mais ênfase aos nossos escritores, né, locais.
né? E aí a gente pode estar apresentando alguns poemas, alguns textos pequenos, né? De escritores locais da nossa cidade, e aí a gente trabalhar com essa carta-bilhete, e a partir daí até a gente promover um projeto dentro das nossas escolas. E aí também pequenos textos, que depois de comentados e reformulados, eles podem fazer parte de livros artesanais, né? Depois da leitura do livro, eu posso estar confeccionando com ele esses painéis de jornal mural, jornal impresso, né? E, por último, a pesquisa também pode ser feita acerca dos escritores, né? Isso é muito importante, que depois da leitura do livro eu mostre para o meu aluno quem foi que escreveu esse livro e fale um pouquinho também sobre a vida desse autor, né? E mostrar para ele quem é, o que é ser autor de livro, o que é ser ilustrador de livros. Eu lembro que, acho que foi o ano passado, Marivaldo, foi esse ano, que nós fizemos um curso de ilustração do NEMIP, né? E assim, foi de suma importância a gente, além do autor, a gente conhecer quem são esses ilustradores, né? Porque a gente às vezes se detém tanto, a gente acha que importante é o autor, mas a gente esquece do ilustrador, que tem seu papel fundamental para a confecção dos livros. A gente pode estar trazendo também vídeos acerca dos escritores, né? A gente também não pode deixar esses escritores de fora. Um jogral, uma apresentação de um recital, de um poema. E aí eu trago para vocês que dentro dessa apresentação pode ser utilizado esse recurso dentro de atividades festivas, dentro de um plantão pedagógico. Vamos escolher aqui um aluno de tal sala que pode estar fazendo hoje uma leitura de um poema, né? Uma leitura de um pequeno texto aqui para os pais hoje. Vamos abrir nossa reunião de pais e mestres, nosso plantão pedagógico hoje, com a leitura do aluno tal, né? E aí a leitura também pelo professor, como eu já falei que é essencial, não pode deixar. A leitura em grupo, a leitura individual, né? A exposição de versos ilustrados. Pronto, Marivaldo está lembrando aí, né? Que a nossa formação foi em 2022, né? Exatamente. Pequenos textos que depois de... pronto, eu acho que eu repeti a mesma coisa, né, Marivaldo? Pronto, tá aqui. Então, as exposições desses versos ilustrados, né? E para finalizar, porque nós chegamos ao final, né? Nós trouxemos aqui para vocês uma reflexão muito boa de Cortella, que eu adoro, né? E que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje. Então, pode passar aí, viu, Marivaldo? Está sem som. Está sem som, Marivaldo. Um minutinho aqui, deixa eu só habilitar o recurso aqui do som. Só um minutinho. Olha quanta coisa inútil você não sabe. Interessante, Pronto, porque tá é saindo. gostoso quando a gente sabe aquilo que a gente ainda não sabe, a gente começa a saber aquilo que precisa. E às vezes a gente não precisa saber todas as coisas, porque nem tudo está conectado àquilo que é o nosso projeto de vida, desde que você tenha um projeto de vida. Porque se você não tiver, a gente desaba dentro daquilo que escreveu um dia um estupendo, um maravilhoso, né, professor de matemática do século XIX, um britânico que muita gente aqui conhece, chamado Charles Dodson. Charles Dodson aqui, todo mundo deve conhecê-lo pelo nome de Lewis Carroll, que é o pseudônimo que ele adotou para escrever livros de filosofia sob a capa de serem infantis. Alice no País das Maravilhas é um livro de filosofia de ponta a ponta. Aliás, ele inspirou o primeiro Matrix, que é o único que faz sentido. Se vocês se lembram do Matrix, ele se inicia como? Se inicia Alice. Alice está brincando no jardim, vê um coelho branco, corre atrás dele, cai num buraco, e cai num mundo onde nada parece fazer sentido, isto é, o nosso. E ela está ali perdida.
O coelho, estou atrasado, estou atrasado. A rainha, que manda cortar a cabeça toda hora, corta-lhe a cabeça. E uma hora a Alice está ao lado da rainha numa execução, e ela diz, mas por que ela está sendo, por que essa pessoa está sendo executada? Ela disse, não sei. Foi como? É que hoje é a execução, amanhã vai ser o julgamento, depois da manhã é o crime. Ela disse, isso não faz sentido. Ela disse, aqui faz. Olha só. Lewis Carroll, um professor de lógica e matemática, que foi capaz de construir coisas, mas que nos alertou para algo que todo mundo aqui um dia leu, Lewis Carroll, ou assistiu os desenhos ou filmes, se lembra, que é a maior personagem que você e eu temos que conversar com os nossos filhos e netos. Meus 4 netos, eu gosto de lembrar que eu vou falar com eles sobre isso um dia, que é a personagem mais genial para pensar a vida, as gerações em ebulição, que é o gato. O gato, aquele gato que fica lá em cima, né, que tá sempre, só aparece o sorriso dele, às vezes só o rabo. Você se lembra que uma hora ali está perdida naquele lugar, não sabe onde está? O Matrix se inicia exatamente com isso. O Keanu Reeves, a personagem que ele faz chamada Neo, né, o novo, né, em latim, o Neo, ele está parado diante de um computador e começa a piscar a tela, Follow the White Rabbit. Naquela hora toca a campainha, ele vai abrir, tem um grupo de pessoas, entre elas uma mulher com um coelho branco tatuado. E aí tudo começa e vai na direção de uma grande pergunta, quer dizer, qual vida você quer? Aquela vida que é ilusória, que é dissimulada, que é apenas mera representação, ou você quer uma vida consciente, deliberada, em que você não é servil, não é robótico, não é alguém que perdeu sua autonomia ou liberdade. E é claro que o gato lá, uma hora ali está perdida, e ela vê o gato no alto da árvore e fala assim, o senhor pode me ajudar? E o gato, com aquele jeito tranquilo, ele diz, claro. Ela falou, para onde vai essa estrada? O gato fez a grande pergunta da vida, que é, para onde você quer ir? E ela falou, eu não sei, eu estou perdida. Ele disse, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Portanto, a grande reflexão a ser feita é para onde a gente quer ir? Com as nossas opções, nossas escolhas, numa vida que até pode ser curta, né, mas não precisa ser pequena de maneira alguma. E aí, quando a gente imagina grandes cientistas como Darwin, aliás, muita gente ensina às gerações mais jovens algo muito perigoso, diz, como disse o Darwin, a sobrevivência do mais forte. Você não vai encontrar isso desse modo na obra de Darwin. A origem das espécies está escrito na forte luta pela vida, a sobrevivência do mais apto. O que é muito diferente. Na forte luta pela vida, a sobrevivência do mais apto, isto é, daquele ou daquela que tiver flexibilidade no campo do conhecimento, da formação, na parte de graduação, um currículo que seja mais flexível, que não seja fechado numa única direção. Que a gente não esqueça que nos tempos que nós estamos vivendo, ainda bem, não há uma correlação imediata entre carreira e graduação. Para vários de nós, carreira e graduação era uma correlação obrigatória. Se você faz economia, você vai ser economista, se você faz engenharia, vai ser engenheiro. Nós temos hoje uma abertura de possibilidades no mundo do trabalho que permite que alguém que faça economia possa depois estar numa atividade de consultoria, ou abrir, né, um restaurante, ou estar numa atividade de convivência na mídia. E eu sou da área de filosofia. Vocês imaginem o número de atividades que eu tenho, além de professor e escritor, eu também sou comentarista de rádio, de televisão, faço consultoria, né, eventualmente sou capaz, né, até de opinar sobre coisas que eu não entendo, né? O que é um valor alto. Ai, que coisa boa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos, de maneira alguma, num mundo onde as coisas estão em ebulição, em grande alteração, admitir A gente quis trazer só o vídeo, né? Falando sobre essa parte, que nós precisamos saber para onde nós estamos indo, né? Ele faz essa belíssima reflexão, né? E essa intertextualidade também, que ele faz essa referência muito grande
com relação a essa cena de Alice e o gato, né? Então, eu acho, não sei se Neila ou Marivaldo vai fazer alguma consideração ainda, né? Aqui nós Vanderlei, eu temos vou as nossas só referências. Certo, pode falar. finalize que eu vou só trazer para você, né, que os agradecimentos. Eu sei que você foi dando uma olhadinha aí, foi vendo, mas eu acho muito Sim. importante a gente, né, Faça um comentar. print. Faça os prints para mim. Eu vou fazer melhor, eu vou publicar depois. Eu só Viu, Marcinho? agradeço. Eu quero logo agradecer, porque eu disse a você que eu estaria de saída, né? Isso, Mas por aí eu isso que quero você... agradecer muito, muito, muito a todos vocês, certo? Que ficarem, que a gente possa ter tido assim, um momento mesmo de trocas, né? De aprendizado, isso é muito importante, né? E agradeço demais, assim, o carinho que vocês me proporcionaram aqui nas falas de vocês, pelo chat. Muito obrigada. Eu deixo com você e eu posso sair. Pode, a Vanderlei vai dar uma saidinha, porque ela tem um compromisso agora, né, para ela se manter assim, tão instruída, ela tem muitas aulas, ela vai ter outro compromisso agora, mas aí foram inúmeros comentários, eu coloquei aqui uns 15, né, entre eles, parabéns, foi lindo, foi um momento Pronto, eu maravilhoso, quero, estou viu? emocionada, Eu então assim, quero. Eu estou também muito emocionada. Eu foi fiquei muito geral, emocionada. foi geral, né? Todos os comentários, cada comentário lindo. E aí teve gente aí, tô anotando todas as dicas, né? Solange, estou anotando tudo. Foi show, foi um arraso, Vanderlei, Inclusive, parabéns. teve uma pergunta se o material ia ser disponibilizado. Isso, Aí você vê aí. vamos sim. Então a gente quer agradecer muito, Vanderlei, né? Essa palestra, essa noite que foi maravilhosa, né? Que trouxe tantas informações. A gente sempre renova, mas nessa renovação a gente traz muito mais coisas assim que também é novo, um conhecimento novo, que traz uma alma nova para os nossos professores. Então, cheiro no coração, a gente sabe que você tem um compromisso. Muito, muito, muito obrigado. Gente, e aí agradecer a todos os professores, né, que estiveram conosco, gestores, educadores. Vanderlei, durante a sua palestra, ela fez questão de frisar, né, e dar os parabéns pelo dia, né, pela manhã de hoje e à tarde. Tiveram escolas que foram manhã e tarde, no Deixa que eu conto, nessa iniciativa do selo, que foram momentos maravilhosos, cada um mais lindo do que o outro.